Vamos lá então, pessoal, começando aí a parte do capítulo 2 de Física 1, tá certo? Primeiro vamos dar uma lembrada aí nos pontos importantes, iniciando com velocidade média. O que me fala a velocidade média? Tomar um cuidado importante, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Quando eu considero o meu tempo, é o tempo total de viagem, o tempo total do trajeto. Se eu parei, né, eu estou considerando a viagem de uma cidade A a uma cidade B. Se eu parei no meio do caminho 1 hora, essa 1 hora ela tem que ser contabilizada dentro de um todo. Se eu saí às 14 horas de um lugar e cheguei no outro às 15, não importa o que aconteceu no meio do caminho. É o tempo que eu saí e o tempo que eu cheguei, então eu levei 1 hora. Se eu fiquei meia hora parado, 10 minutos, não importa. Eu vou sempre ter o tempo total. Essa é a minha velocidade média. Quando eu tenho várias velocidades de acordo com o trecho, normalmente o que eu uso é distância, deslocamento total pelo tempo total. Se eu não souber uma dessas características, eu vou ter que encontrá-las. Aqui, por exemplo, como eu faço para achar o tempo? Vai ser meu ΔS dividido pela velocidade. Esse tempo T2, ΔS deste trecho, né, que seria o ΔS1, dividido pela minha velocidade. Na hora que eu tiver os dois tempos, eu somo, acho o tempo total e pego o deslocamento total pelo tempo total. Então aqui eu estou usando como base o quê? Tempo total, deslocamento total. Se eu não tiver o tempo total, eu tenho que encontrar esse tempo total, tá certo? Então aqui nesse caso eu dei um exemplo onde eu não sabia, eu sabia as velocidades parciais, eu sabia a velocidade até esse trecho e a velocidade deste trecho até esse. Ou seja, de A até M e de M até B eu quero saber a velocidade AB, beleza? A função horária da posição, né? Lembrando que a gente está trabalhando com cinemática, função horária da posição quer dizer que a posição ela ocorre em função do tempo. Então, posição mudando, sendo alterada de acordo com o instante em relação ao tempo, beleza? Então, S é igual a S0 mais VT. S é minha posição final, S0 minha posição inicial, V a minha velocidade, que nesse caso aqui, como eu estou falando de MRU, movimento retilíneo uniforme, essa velocidade ela é constante, e T é o instante que eu quero saber a posição desse móvel. Só lembrando que essa função é uma função horária de primeiro grau. Toda função de primeiro grau é tratada como uma reta. Essa reta pode ser crescente, se a minha velocidade for maior do que zero, ou decrescente, se a minha velocidade for menor do que zero. Então aqui eu estou falando basicamente de posição por tempo. Posição por tempo, retas inclinadas. Ou a velocidade é positiva ou ela é negativa. Se eu tratar velocidade por tempo, eu tenho que lembrar. A velocidade varia com o tempo no MRU? Não, a velocidade não varia com o tempo. Se ela não varia com o tempo, eu tenho a velocidade como sendo uma reta horizontal. Aqui, se a minha velocidade for maior do que zero, e aqui, se a minha velocidade for menor do que zero. Isso aí é uma rápida lembrada para a gente poder estar fazendo os exercícios que a gente vai estar fazendo aí agora. Então, pessoal, começando aí as questõezinhas, né? Temos aí, ó, primeira questão, ele fala de um problema envolvendo uma pista circular de 300 metros. Ele está com uma velocidade de 1,5 metro por segundo. Não sei nem se a pista é circular, acredito que sim. Tempo de 40 minutos. Quer saber quantas voltas? Primeira coisa que nós temos é o seguinte. Eu sei que ΔS, que é o total percorrido por ele, ΔS, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Então, quem vai ser o meu ΔS? Ó, velocidade 1,5. Tempo, 40 minutos. Vou ter que passar para segundo, então ficou desse jeito aqui em metros. Para eu determinar a quantidade, é só pegar esse resultado e dividir pelo tamanho da pista, como se fosse uma regrinha de 3, né? Então, ó, uma volta
tem 300 metros, 1,5 vezes 40 vezes 60 vai ter x voltas, beleza? Então vamos calcular essa regrinha de 3 aí agora. X vai ser igual a 1,5 vezes 40 vezes 60 dividido por 300. O que acontece com 360? Ó, posso simplificar por 5, então vou ficar aqui, ó, por 60, né? Então vai dar o 5 aqui, certo? Posso simplificar 40 com o 5, vai dar 8. O 8 aqui em cima, tá certo? Então qual seria o valor dessa quantidade de voltas, ó? X igual, acho que isso aqui falhando. X igual a 1,5 vezes 8, 12 voltas, beleza? Então eu tenho aí 12 voltas, que é o que está acontecendo nesse problema. Então gabarito dessa questão. Questão 2. Probleminha envolvendo velocidade média de A até B. Como eu faço para calcular a velocidade média de A até B? Ó? Velocidade AB é igual a deslocamento dividido pelo tempo total. Que ele falou que o cara parou para almoçar 1 hora, ele já tinha levado 1 hora até chegar a um certo trecho, levou mais 1 hora ao sair desse trecho. Qual é o tempo que eu vou usar? 3 horas. Vou usar todas elas. Então aqui vai ficar, ó, 3 é a quantidade de horas, distância de 150. Fazendo essa divisão, vou achar 150 km por hora como sendo a minha velocidade média AB. Beleza? Próxima questãozinha aí, ele fala de um problema envolvendo o quadrado. Eu tenho aí 4 lados de 5 km. O que eu preciso fazer? Primeiro achar o tempo total, igual a gente viu no início, né? Vou ter que achar o tempo de cada trecho e somar. Então vou fazer o seguinte, ó. Tempo total, tá certo? Esse tempo total vai ser quem? Continuando, quem vai ser o meu tempo total, ó? Vai ser a soma dos intervalos. Cada tempo desse, cada deslocamento eu vou ter que dividir pela velocidade. 5 dividido por 120, mais 5 dividido por 120, mais 5 dividido por 150, tá certo? Então coloquei os 3 aí. Se eu fizer MMC entre todo mundo vai dar 600. Certo? 600 por 100 dá 6, vezes 5, 30. 600 por 120 dá 5, vezes 5, 25. 600 aqui dá 5 de novo, 25. 600 por 150 dá 4, vezes 5, 20. Então isso vai dar 100 por 600, que é, simplificando, 1/6 de hora, tá certo? Então eu achei o tempo de 1/6 de hora. Só que eu quero velocidade média. A velocidade média ela vai ser igual à distância total, ou seja, 20, dividido por 1/6. Divisão de fração, repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Gabarito 20 km por hora. 120 km por hora é o gabarito desta questão. Questão número 4. Questão número 4 é muito semelhante à de cima, né? Então vou pegar o seguinte, ó. Aqui é o tempo total. O tempo nesse primeiro trecho, já que ele falou que aqui é o ponto médio, distâncias iguais, tá certo? Então o tempo aqui vai ficar distância dividido pela velocidade, mais distância dividido pela velocidade. Fazendo o MMC, 20, dá 21. 21 por 3 dá 7, vezes x, 7x.
21 por 7, 3 vezes x, 3x. Se eu fizer isso aqui, ó, vou achar 10x sobre 21. Então, esse é o valor do meu tempo. Velocidade média vai ser igual ao valor total da distância, 2x, dividido por 10x sobre 21. O que eu faço aqui agora? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 42x por 10x. Corto o x, né? Na hora que eu faço essa conta, dá 4,2 metros por segundo. Corrijam aí o gabarito da apostila. Gabarito é 4,2 metros por segundo, tá certo? Gabarito dessa questão. Fizemos 4 questões aí de Física 1 envolvendo a parte cinemática, né? Pegando pontos importantes como velocidade média, relacionada a essa distribuição, qual o efeito que existe em cima do ΔT, né? Considerando sempre que é o tempo total, tá certo? Então, pontos importantes aí pra gente estar vendo em relação a essa etapa de Física 1. Valeu? Até a próxima aula aí.